Especialmente em anos eleitorais, a gente escuta muito essa pergunta: por que o Brasil não cresce mais? Para este 2024, a nossa economia deverá ter um crescimento de pouco mais de 2%, menor do que o registrado no ano passado. Apesar de todas as nossas potencialidades, quais são os fatores que impedem essa guinada na economia e o que pode ser feito para melhorar os indicadores? Nesta semana, aqui no Prime Time, vamos mostrar em 5 episódios como é possível recuperar investimentos, empregos, renda. É a série Caminhos para o Crescimento, preparada pela analista de economia da CNN, Débora Oliveira. Hoje teremos um diagnóstico de como está a economia do Brasil. Um país com capacidade produtiva ampla e diversificada. Reflexo de uma vasta extensão territorial e de recursos naturais abundantes. Mas também de crescimento limitado por uma economia complexa. O Brasil passa há décadas por desafios estruturais, problemas antigos, constantemente alertados por economistas. A gente está vendo problemas que vão se intensificando no país, que vão expulsando brasileiros, que a gente tem ali fuga de pessoas, né, de capital humano que vai embora do país. Temos indicadores sociais muito preocupantes, de violência. Então, não há dúvida que precisaríamos acelerar essas reformas para aumentar o nosso potencial de crescimento e, obviamente, com melhora da distribuição de renda. Fogem os brasileiros e fogem aqueles que um dia pensaram em investir no nosso mercado. A expectativa do Fundo Monetário Internacional para esse ano é de que a taxa de investimento do Brasil se estabilize em uma faixa entre 15% e 16% do PIB. E a tendência é de que ela permaneça assim até 2029. Isso faz com que o país volte a ilustrar o ranking das 20 piores taxas de investimento do mundo, principalmente se forem consideradas as projeções do FMI para os emergentes em geral, que em 2029 é de 32,4%. A taxa de investimento do Brasil em 2022, tudo que governos e empresas privadas investem, foi pouco acima de 18% do PIB. Essa taxa terminou o ano de 23 em 16,5% do PIB, uma taxa muito baixa, e nesse ano deve ficar por volta disso. Então, um país que almeja crescer 3% ou mais ao ano, isso não acontecerá com a taxa de investimento de 16% do PIB. Esse baixo investimento, entre outros fatores, também é resultado de uma série de obstáculos que tornam o ambiente ainda mais desafiador para os investidores. Em 2015, o jornal britânico Financial Times comparou o Brasil a um doente terminal. Naquela época, fomos parar na UTI quando entramos em um longo período de recessão que rebaixou a nota soberana do Brasil para um grau abaixo de investimento. De lá para cá, com algumas reformas aprovadas e também algumas mudanças de governo, conseguimos ter alta da UTI. Mas fazendo um raio-x da nossa economia, percebemos que ainda precisamos nos recuperar das sequelas que foram causadas e que ainda impedem a recuperação do grau de investimento. São fraturas profundas, praticamente estruturais. O diagnóstico da nossa economia hoje mostra que precisamos curar prioritariamente os juros altos, a insegurança jurídica, a falta de estrutura e de mão de obra qualificada, o alto custo do poder público e um sistema tributário caótico. Esses são pontos urgentes que devem amenizar os gargalos econômicos e alavancar os números. Nós temos muitas outras regras na nossa economia que geram muita insegurança jurídica, que afasta investimento, insegurança jurídica de todo lado, né? Regras do jogo, da questão tributária, questões regulatórias, que o setor produtivo, além de todas as questões ligadas a juros, enfim, tem uma questão muito séria que é esse tal custo do Brasil. Ele é um país em que o ambiente de negócios ele é hostil e a questão da insegurança jurídica é um ponto muito forte.
No fim, todos esses problemas explicam a baixa taxa de investimento, que resulta em um crescimento econômico mais lento, como o que temos visto acontecer. Tem menos capital disponível para investir na expansão da capacidade produtiva, crédito caro por causa dos juros altos. E isso só dificulta a melhora da eficiência dos vários setores da nossa economia. Setores que ainda enfrentam a falta de competitividade. Problema que pode ser resolvido com a reforma tributária, que foi aprovada recentemente, segundo os especialistas. De uma forma geral, a indústria ela tem uma carga tributária mais elevada. Uma cadeia produtiva mais longa acaba tendo carga tributária mais elevada e isso tira competitividade nos nossos produtos. Por isso que a gente consegue ser competitivo na produção de commodities, mas poucas etapas em seguida a gente já não tem competitividade. Porque você vai, esse custo Brasil, e uma das facetas mais importantes é a questão tributária, ela vai corroendo a nossa competitividade com produtos de fora, enfim. Na reportagem de amanhã você vai ver como a agricultura e o agronegócio são fundamentais para alavancar a economia do Brasil.